Oi, muito bem. É sempre muito bom estar cumprimentando todos vocês que toda semana acompanham o nosso trabalho. Meu muito obrigado, porque eu agradeço desde já pela audiência, né? E hoje no nosso programa, você vai saber, jovem acusa mulher de racismo na rede social, né? Também momento polêmico, muitas conversas, muitas coisas você vai ver no Senado, né? Eles estão para resolver muitas coisas. Você vai ver tudo isso aqui no nosso programa, no Gama Notícias, que está começando agora, daqui a pouco. Muito bem, então daí, jovem acusa senhoras, né, as mulheres em redes sociais de racismo. Porque isso, o pessoal fala que não tem mais racismo, que não acontece mais, mas você vai ver aqui no nosso programa, viu? Você vai ver o que aconteceu, está aqui na tela. Uma discussão na internet por um motivo banal termina em crime de racismo. Daqui pra frente, se prepare. Você vai encontrar uma pessoa que tem ódio à flor da pele. Esta é uma mensagem de preconceito explícito. Nela, esta mulher identificada como Laura Vieira de Oliveira se dirige a outra pessoa com termos como, abre aspas, neguinha, fecha aspas. Os termos vão descendo a ladeira do bom senso. Chegam a uma afirmação sobre uma ligação entre prostituição com a região Nordeste e um tipo de pedido de expulsão da cidade de Curitiba. Por pura ironia, quem vai contar essa história é um repórter negro, sabendo que o Brasil teve mais de 300 anos de escravidão. Há 131 anos, ela foi abolida. Mesmo assim, os crimes continuam. Há pelo menos 30 anos, nós temos uma lei específica que fala a respeito de crimes de racismo, que inclusive determina a prisão de até 3 anos daquelas pessoas que praticam esse tipo de comportamento tão atrasado. É justamente sobre isso que nós vamos contar uma história para você. De um lado, a Patrícia. Do outro, uma mulher chamada Laura. Uma conversa na internet sobre um tema banal. Uma discussão sobre um tema qualquer termina em um crime de ódio. Preste atenção neste relato. Foi num grupo de Facebook que a Patrícia conversava sobre a criação de animais em casa. E as supostas agressões começam num post sobre ter ou não ter galinhas em casa. Essa pessoa postou, né, que, enfim, não recomendava Curitiba porque aqui podia, as pessoas tinham, e ela se sentiu incomodada. Eu falei, olha, eu tenho também vizinhos que têm, aqui tem bastante, não onde eu moro, bastante animais, porque aqui é um local próximo à BR, então as pessoas assaltam, né, porque é fácil a fuga. E até eu já fui assaltada aqui, né, dentro da minha própria casa, com o meu irmão dentro de casa. E eu fiz uma postagem dizendo, eu entendo, né, que tem realmente esse problema e eles, quando eles estão inspirados, eles fazem barulho e realmente estressam um pouco, mas eu amo eles. Então veio essa pessoa que eu acho que estava num dia ruim, não sei, e foi um pouco arrogante, né? Disse para eu ir para São Paulo, falei que não ia, vai ela, se ela quer ir, vai ela, eu não ia. E ela novamente disse que era eu que estava incomodada, que vá você, que você que está incomodada com o pessoal daqui, linda, não sei o quê. Eu falei, olha, eu moraria em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, moraria em qual lugar fosse, porque as pessoas têm respeito e empatia, porque ela já não estava sendo muito respeitosa, né, com a minha pessoa. Então, ela não comentou mais nada, paramos por ali, enfim, um monte de gente comentou, também vieram outras pessoas, vai embora de Curitiba então, se você não gostou. Continuou, vários comentários. 12 horas depois, a Laura envia mensagens para a Patrícia, desta vez de forma privada. A gente chama isso de inbox da rede social Facebook. Preste atenção nessas palavras. Na postagem, Laura Vieira teria escrito: você só podia ser negra, não esperava outra coisa vinda de uma neguinha. Vá crescer para falar primeiro da grande república de Curitiba. Ainda diz:
Lamentável que você tenha frequentado a Faculdade Federal de Curitiba. Você deveria se contentar com o Rio, São Paulo ou até mesmo ir se prostituir no Nordeste. Aqui em Curitiba não tem espaço para pessoas como você. Eu acho que ela não gostou mesmo, né? Entrou no meu perfil, viu que eu estava na Federal, que eu estudo, né? Eu sou estudante da Federal, sou uma mulher negra, né? E já prejulgou que eu fosse petista e me atacou e me mandou aquela mensagem, né? Dizendo que eu quero ir pro Nordeste, enfim, falou aquelas coisas absurdas. Eu fiquei em choque por vários motivos. Pelo fato de ser uma mulher, né? A nossa luta como mulher é de se unir, não se, né, separar e lutar uma contra as outras. E já prejulgou que eu fosse petista e me atacou e me mandou aquela mensagem, né? Dizendo que eu quero ir pro Nordeste, enfim, falou aquelas coisas absurdas. Eu fiquei em choque por vários motivos. Pelo fato de ser uma mulher. Eles pretendem respostas da justiça na área civil e criminal. A ideia justamente é que esse tipo de situação se torne cada vez mais pública e cada vez mais sensível. Portanto, nós vamos entrar também com uma indenizatória civil para que haja uma pedagogia da pena. Além da punição criminal, que haja também uma forma monetária de se penalizar o agressor. E aí essa sensibilidade monetária acaba se tornando pedagógica. Então nós vamos entrar também com a indenizatória civil, além do processo criminal. A injúria é uma mera ofensa em que a verbalização do racismo faz parte da ofensa. O racismo, o crime de racismo, ele tem como objeto, como elemento objetivo, a questão racial. Quer dizer, utiliza-se da questão racial para ofender. A polícia disse que o inquérito será conduzido pela Delegacia de Santa Felicidade, pois tem a autoria conhecida. Nós pesquisamos sobre a vida da acusada. Laura Vieira de Oliveira é natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela tem 2 perfis no Facebook. Em um deles, gosta de publicar mensagens como esta: quando a gente se ocupa em buscar coisas boas para a nossa vida, não sobra espaço nem tempo para desejar o mal dos outros. Descobrimos que a acusada poderia morar no bairro Uberaba, em Curitiba. Por isso, conversamos com os vizinhos. Olha só, me dá a sua opinião quando você lê um texto como esse aqui. O que você acha? Já construiu bem. Algum tipo de raiva, preconceito, acho que da parte da pessoa. Não sei quem que é, ou do que é, ou do que se trata, mas a pessoa parece estar com muita raiva e demonstra, acho que uma boa parte de preconceito de... Assim, parece. Era uma ex-vizinha sua, uma hora não estava aqui. Caraca. É preconceito mesmo, é um puro preconceito. Independente ali da... como que era ou que houve, mas não tem motivo pra reagir dessa forma, né? Não justifica. Não justifica, sim. Você só podia ser negra mesmo. Não espera outra coisa vindo de uma negrinha petista. Nem todo mundo que vai pro Nordeste vai para se prostituir. É um erro crasso imaginar que o Nordeste é um lugar de miséria onde as mulheres vão se prostituir. E tem mais. E que nordestino vem pro Sul porque lá está morrendo de fome. Não é nada disso, não. Eu acho isso um absurdo. É claro que isso é preconceito, é claro que isso é crime. Pode ser enquadrado perfeitamente no crime de racismo. Chegamos até esse endereço, em busca de respostas. Nós viemos até esse endereço que fica aqui no bairro Uberaba, na região leste da cidade de Curitiba. Nós conversamos aqui com vizinhos e descobrimos que a senhorita Laura Vieira de Oliveira não reside mais aqui há pelo menos 2 anos. Teve alguns problemas familiares e por conta disso acabou se mudando. Como nós não conseguimos desta forma o contato com ela, nós deixamos em aberto aqui na reportagem o espaço para que você possa dar a sua versão, se é que isso é possível. Apesar de tudo, ela diz não ter raiva da acusada. Eu não tenho ódio, né? Não tenho revolta. Na verdade, eu até imagino que seja, assim, muita falta de amor, né? Essa pessoa deve ter sido criada, não sei, por pessoas muito rigorosas e não deve ter recebido amor. E, não sei, ela tem que jogar esse ódio, essa frustração que ela tem em outras pessoas. E ela acha que eu sendo negra, de repente, ela tem esse direito de, não sei, desaguar, né, todo esse ódio em mim. Mas eu não tenho esse tipo de nenhum sentimento. É uma luta diária, na verdade, né? Se Patrícia está calma, do outro lado, pelo conteúdo da mensagem, provavelmente temos uma pessoa
com ódio à flor da pele. Muito bem. É que me diz aquele ditado. Boca fechada não entra mosquito. Não, e quem conversa muito dá bom dia a cavalo, né? Então, vocês estão vendo aí, podia ter ficado quieto, estava livre disso. A falta de um pouco de respeito, né? Porque preconceito, pelo amor de Deus, que coisa chata, né? Então você acompanhou aí, né? Podia ficar livre disso, né? Não pode falar muito e fechar, pensar o que vai falar. Porque depois que fala, cair, aí eu acho que vai perder, essa senhora vai perder umas horinhas de sono, né? Preocupada aí, porque é crime, né? É crime. Mas vamos nós prosseguindo, vamos prosseguindo. Então, quem fala muito é bom dia cavalo. E falar de quem fala, lá no Senado, por exemplo, opinião política. Opinião política. Até deixa eu ver aqui, uma senhora, né, que falou tudo que quis para o ministro, para o presidente, e o ministro perdeu a paciência com aquilo, né? E você vai ver o que aconteceu no Senado, aquele bafafá, um bate-boca. Você acompanha, confira comigo. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor ministro, com todo respeito ao senhor, mas às vezes dá a impressão, com todo respeito de fato, de que o senhor é uma espécie de um personagem de um filme ou de uma série de ficção científica, dessas que a gente assiste na Netflix ou às vezes assiste, sei lá, na sessão da tarde. Porque é um acúmulo de características e teorias da conspiração completamente estranhas e bizarras, anticientíficas e anti tudo aquilo que a sociedade brasileira já acumulou, que às vezes nos assusta. Mas, infelizmente, o senhor não é só um personagem, o senhor é um ministro, é o chanceler. E que acredita em teorias do tipo terraplanismo, nega o aquecimento global, que está, inclusive, devastando parte da nossa, enfim, do mundo inteiro, colocando a vida humana, inclusive, em risco. Acredita que, supostamente, a esquerda tem uma política de antinatalismo, enfim, são uma série de teorias completamente estranhas e bizarras. Só que o senhor também é de um tipo de personagem que parece que também não tem amor próprio. Por que eu digo isso? O presidente Bolsonaro, ele quer colocar o próprio filho como embaixador dos Estados Unidos. Aí ele disse essa semana, se o Senado não aprovar, não tem problema, eu vou botar meu filho como chanceler. Ou seja, descartou o senhor assim em absolutamente 30 segundos. O senhor não tem nenhum tipo de amor próprio. Qualquer outro ministro que se dignificasse, que tivesse o mínimo de dignidade, se revoltaria com tamanho respeito do presidente da República e, se tivesse dignidade mesmo, inclusive, se retiraria do cargo imediatamente, já que pode ser descartável. Na minha opinião, não tem problema. Sinceramente, se é Eduardo Bolsonaro ou Ernesto Araújo como ministro, além da bizarrice de se nomear um filho como ministro, do ponto de vista do conteúdo político, acho que dá a mesma para a sociedade brasileira, segue nos envergonhando a nível internacional, segue defendendo teorias bizarras, fantasmagóricas, mas do ponto de vista da sua dignidade, isso me estranha bastante que o senhor até agora não tenha tido nenhum pronunciamento sobre isso. Eu gostaria que o senhor dissesse qual é a sua opinião a respeito disso, de ser descartável para o presidente da República. A minha segunda pergunta também diz respeito à política de gênero, porque o Brasil é o 4º país do mundo com o maior número de casamentos infantis. E isso é muito grave, porque são meninas com menos de 16 anos que são submetidas a relações, muitas vezes, de violência. E quando o senhor vota contra, no item, no aspecto de casamentos infantis, numa resolução da ONU, de que não vota contra a emenda que fala a respeito de direitos sexuais e reprodutivos, o recado que o senhor está dando para essas meninas é que os direitos sexuais e reprodutivos delas, ou seja, se elas forem vítimas de violência sexual, se elas tiverem algum tipo de problema, caso elas engravidem, no desenvolvimento da sua gravidez, no planejamento familiar, uma série de temas que são necessários a todas as mulheres brasileiras, o senhor dá o recado de que não me importa, não tem problema nenhum, o Brasil não se importa com você, menina. Então, eu gostaria que o senhor dissesse por qual motivo o senhor tem tanto medo da palavra... 30 segundos. Tanto medo da palavra gênero, se isso é parte das suas teorias conspiratórias e fantasmagóricas, e por que o senhor não se importa com a vida das mulheres brasileiras e trata com tanto desprezo uma conquista indispensável que é a manutenção dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, para que não haja nenhum tipo de violência contra as mulheres, para que não tenha mais os altos índices de mortalidade materna e para que as nossas meninas possam se desenvolver em paz. Da saúde da mulher, dos direitos sexuais e esse tipo de linguagem, e depois a questão do gênero. Então,
Em relação a essa temática da saúde da mulher e direitos reprodutivos, né? A nossa preocupação é fundamentalmente a seguinte: a verificação de que, dentro desse conceito de direitos sexuais reprodutivos, e na discussão que às vezes é conduzida em alguns momentos, quando é conduzida sobre saúde da mulher, existe sim aí embutida a questão do aborto, né? Então, o que nós queremos é que fique claro que, quando se fala disso, não se está falando de aborto. E isso, as pessoas que defendem o uso desses conceitos não se prestam a isso, né? Então, se a gente conseguisse um consenso de que, quando você está falando de saúde da mulher, você não está falando necessariamente de aborto, que aborto é uma outra discussão, né? Aí estaria tudo bem, né? Então, a minha imagem basicamente é a seguinte, né? Você tem um bolo, tá? E dentro desse bolo tem uma gilete, né? Então, eu quero assim, abrir esse bolo e tirar a gilete, né? Que é o bolo. O bolo é a saúde da mulher, os direitos da mulher, né? Agora, tem uma gilete lá dentro, que é o aborto, que tem que ser discutida numa outra discussão, né? De acordo com a legislação nacional, que pune o aborto, né? Então, as pessoas falam, não, você tem que comer o bolo, não, mas tem uma gilete dentro. Entendeu? Tem uma gilete dentro desse bolo, né? Então, o que eu quero simplesmente é abrir, e tentamos abrir isso, ou pelo menos chamar a atenção das pessoas para que existe uma gilete dentro desse bolo, né? Então, isso é um truque que as pessoas dessa ideologia abortista estão usando, né? Que é pegar um conceito... Não, é pegar um conceito nobre, que é o que a esquerda faz muito, é pegar um conceito nobre, sequestrar esse conceito, perverter e distorcer, né? Isso acontece com o meio ambiente, isso acontece com o meio ambiente, acontece com... Não, isso aqui não é debate. Não, eu vou fazer só... Isso está acontecendo... Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Não, o ministro vai... Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Ministro, só um minutinho. Eu quero fazer só um pedido. Agora é a fala do ministro, nós temos o tempo e ele vai falar, como todos falaram, e eu acho que é a posição do ministro responder ao requerimento. Com a palavra, ministro, e peço que não haja interrupção, por favor. Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Agora você tem que saber se lá dentro o aborto indiscriminado ou não está, porque isso é outra discussão, né? Então, os abortistas, eles sempre tentaram colocar o direito ao aborto através ou de decisões judiciais ou agora através da ONU, né? Por que não apresenta um projeto de lei sobre isso? É vocês que têm que discutir isso, é o legislativo. A ONU não pode se substituir ao processo legislativo brasileiro, tá? Então, isso é uma coisa, né? Então, gilete no bolo. Eu não vou comer bolo com gilete, né? E o povo brasileiro não quer comer bolo com gilete dentro, tá bom? Bom, agora, outra coisa. A Arábia Saudita e outros países, quer dizer... Então, se a Arábia Saudita é contra o aborto e a população brasileira, em grande maioria, é contra o aborto, eu vou ser automaticamente contra o aborto? Não. Casamento infantil... Mais uma vez... Eu vou chegar a isso, né? Peço aos deputados... Só um minutinho, gente. Por favor. Não só os deputados que estão posicionando ao ministro ou contra, o ministro vai falar até o fim, sem interrupção. Que entenda. Mas só uma questão de ordem. Eu fiz uma pergunta sobre duas resoluções. Ele vai responder. Uma que tratava de casamento infantil e a segunda que tratava de educação deputada, sexual. O ministro, distorcendo. O ministro Foram as duas vai... resoluções que o Brasil votou. Mas o ministro Eu vai... trouxe o espelho. Escute. Deputada, o ministro vai responder no tempo dele. E não vou permitir interrupção de nenhum deputado sobre o tempo do ministro. Ok? Por favor. Sobre a questão de gênero, tá? Aqui, sim, nós estamos diante de uma ideologia. O que é uma ideologia? Ideologia é um conjunto de postulados que desafia a realidade. E quando a realidade contradiz a teoria, tanto pior para a realidade. Isso é ideologia, né? Ideologia de gênero claramente é o caso, né? Porque, né, nós temos a experiência milenar da humanidade, nós temos o bom senso e nós temos a ciência dizendo que existem homens e mulheres, né? E existe uma ideologia dizendo que não existe, que isso é uma construção social, né? Sem nenhuma base, sem nenhuma prova, né? E quando a realidade confronta, prevalece a ideologia para aqueles que esposam a ideologia. Então, a nossa intenção nesse debate é desideologizar, tirar essa ideologia. Ideologia de gênero é extremamente nociva, né? Porque a nossa preocupação não é simplesmente uma questão de lógica ou terminológica, que também é importante, né? Mas aqui eu me permito trazer esse caso trágico do menino Juan, né? O que motivou esse... O que digamos, fez com que a própria mãe e a companheira da mãe se sentissem empoderadas a ponto de castrar o menino e matar o menino, né? A ideologia de gênero. A ideologia de gênero, né? Elas ouviram falar que não existe homem e mulher, e que se você castrando um menino, ele se torna uma mulher. Elas entenderam isso, e porque isso está sendo dito por aí, né? Então, o menino Juan é... Então, a senhora, deputada Sam, perguntou se eu sou uma personagem, né? Eu queria saber de que história que o menino Juan é uma personagem agora, tá?
Tá bem. Continuando, ministro. Deputada Sâmia, deputada Sâmia. Vamos lá. Tá. Não, ok, mas o ministro está com o tempo dele. Não, deputada, o ministro está com o tempo dele. Pois é. Desculpa, quais são as perguntas? Não, continue, ministro, terminando sua conclusão. Tá bom. Bem, não, eu deixei claro que, enfim, tudo que é alegado que a gente defende violência contra a mulher, isso é absolutamente contrário, não é verdade, não é fato, não é o que nós estamos colocando nas nossas instruções, não é que os delegados brasileiros estão representando, nem violência contra indígenas, nem na questão de estupro, né? Nem muito menos estupro, né? Não, eu realmente tenho uma preocupação com a demonização, em certos casos, da sexualidade, né? Da sexualidade masculina, no caso, né? Existe, claro que existe. Isso a gente vê muito nos Estados Unidos, hoje no Brasil ainda um pouco menos, mas essas coisas vão migrando para cá, né? Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, você tem situações onde, né, uma mulher alega, sem qualquer prova, que foi vítima de estupro e a vida daquele homem é destruída, né? Então, é que você tem a questão do Estado de Direito, não é de forma nenhuma negar o problema do estupro, isso tem que ser combatido de todas as formas, né? Como todas as formas de violência, Mas é também expulsar a ideologia desse tipo de debate. Isso é a minha resposta a isso. Vá na sequência. Não, vá na sequência. Não, deputada, desculpa, ele vai na sequência dele. Gente, senão não vai. É importante mencionar aqui o seguinte, né, a questão da tortura, por exemplo, né, nós temos aí agora um relatório da relatora de Direitos Humanos, Michelle Bachelet, sobre a Venezuela, onde aponta casos de tortura sistemática pelo governo Maduro, né? Nós estamos nos insurgindo contra isso, o Brasil, com vários outros países, está tentando colocar para fora esse regime que pratica tortura, que pratica outras barbaridades, né, contra os direitos humanos, né? E as pessoas que, pelo menos eu tenho a impressão que algumas pessoas estão falando aqui, defendem o governo Maduro na Venezuela. E a tortura no Brasil, nos presídios. Desculpa. Não, ali Bem, muita conversa, vocês viram muita conversa. A deputada Sâmia, ela aproveitou e chorou mesmo, o ministro ficou nervoso, preocupado, né? Então, muita conversa, olha, tem bastante, como sempre, né? Senado lotado, e eu sei dizer que a gente está aí na expectativa de vir bastante coisa boa, mas tem que conversar mesmo, vir demais. Sei lá, enquanto, né? Agora, cada coisa que a gente vê. Mas tudo bem, agora são 12h22, nós estamos aí ainda no sistema semanal, né? Nós estamos fazendo vírgulas, notícias, muitas vezes você já viu, mas nós estamos falando que é semanal o nosso programa aí, né? Por enquanto, né? Mas vamos nós prosseguindo com o Gama Notícias, deixando você informado. Eu quero agradecer uma vez mais a sua atenção, o seu carinho, meu muito obrigado por saber que você está acompanhando a nossa programação, né? Eu quero dizer para você, olha, um travesti, né, resolveu gravar cena sexual para extorquir, ou seja, o cliente, pegar uma graninha, né? Você vai ver aqui na tela essa história, confira comigo. Você não exigiu dinheiro. Eu acho que eu não exigi dinheiro dele, ele que me propôs. Mas é que tá na mensagem que você exige dinheiro. Não, ele perguntou quanto é que eu precisava. Vocês tinham um sentimento um pelo outro de amor, assim, alguma coisa? Até sem camisinha, né? Pra uma pessoa chegar a fazer relação com a outra sem camisinha, né? Lógico que tem que ter sentimento aí, né? A vítima avisou a polícia. Teria sido extorquida por uma travesti. Caso não pagasse R$4.000, ela jogaria fotos íntimas e até um vídeo de uma relação sexual dos dois na internet. Marcaram então um ponto de encontro para o pagamento. A Kathleen foi presa em flagrante. Não tem nada a ver, um mal entendido aqui, entendeu? Então quero me ferrar porque a pessoa tem dinheiro, entendeu? Eu não tenho dinheiro, tá? Mas eu tenho um coração independente de qualquer coisa, tá bom? Lógico. Deixa eu te perguntar uma coisa. A vítima apresentou mensagens que você exigia R$4.000. Não, eu tinha. Você exigia R$4.000. Ele que me propôs R$4.000 pra gente esquecer o acordo que a gente tinha
Originalmente, Kathleen se chamava Wesley Matheus de Sena. Tem 37 anos. Ele é tipo um caso meu, né? Faz 2 meses que a gente se encontra, né? Como é que eu conheço a esposa dele? Como é que eu conheço a vida dele? Poxa, tu se encontra com uma pessoa uma vez na vida e tu já conhece toda a vida da pessoa? Já sabe toda a intimidade da pessoa? Então pronto, né, meu amor? Era um caso que eu tinha com ele, ele quis se livrar, ele me propôs R$2.000 para deixar a vida dele em paz. Foi simplesmente isso, entendeu? Aí estão querendo me acusar de uma coisa que não existiu, entendeu? Simplesmente isso. A vítima apresentou mensagens do WhatsApp, nas quais Kathleen exigia o pagamento. Caso contrário, jogaria na internet conteúdo íntimo dos pombinhos. Ele que me obrigou a fazer tipo isso, a falar o que eu não queria falar, para ele poder vir deixar o dinheiro, entendeu? Ele ficou dando de coitadinho, ficou dando de vítima, porque ele apagou as conversas. Ele me devia, que ele sabe quanto é que ele me deve, entendeu? E ele não deve só isso, que a gente entrou num acordo. Tá, vamos ficar saindo e tu vai me sair tantas vezes no mês, tu me dá tanto. Para o delegado, trata-se de um claro crime de extorsão. Tem mensagem por escrito, tem mensagem de áudio, né? Todas levadas ao celular da vítima, exigindo R$4.000 para não divulgar imagens. É uma extorsão, né? 4 a 10 anos de cadeia, né? E vai responder até cumprir a sentença. Você admite realmente que você o extorquiu? Não, extorquiu ele não, meu amor. Vai tirar isso da minha boca não, meu amor. Eu não extorqui ninguém não, porque até então eu não preciso disso, tá, meu amor? Tá aqui, ó, tá pago pela entrevista. 5 centavos, querido. 5 centavos, pronto, posso ir? Né? Então, a cada coisa que a gente vê, você já imaginou? Queria tirar uma graninha do homem, né? Não é fácil, assim na cara dura. Agora são 12 horas e 26 minutos. Quem é que está dizendo? O telefone está tocando agora? Estou trabalhando agora. Não é fácil. Olha, já começou, né? Sai para lá. 12 horas e 26 minutos. Aí o telefone, viu? Quem está no telefone? Desliga aí. É coisa de louco. Eu estou trabalhando. Oi. Alô? Agora, no final, diga seu nome. Quem é? De onde está falando? Deixa eu ver. Renegado, você é mais experiente do que eu. Eu fiquei com a mulher ontem, transei sem preservativo. Eu comprei a pílula seguinte, veio 2. Sai pra aí lá. Eu tomei uma e ela tem que tomar outra, para não ter menino? Sai pra lá, tá doida? Viu? A gente tá trabalhando em vários. Não pode mais fazer o falei. Por gentileza. Bom, deixa eu continuar. Deixa eu ver. Teve uma senhora que denunciou o esposo, né? Na Lei Maria da Penha. É um marido bonzinho, só que descobriram. O doutor delegado descobriu, né? O delegado descobriu que ele já tinha 2 crimes, já tinha matado 2 pessoas, e ele disse que era bonzinho, disse que não tem culpa de nada, disse que estava livrinho só para não morrer, disse que ele fez isso. Vamos ver essa matéria aqui na tela. Nós queríamos dar o que comer para ela. Seu Leopoldo, agora o senhor vai falar para juiz, eu sei que o senhor está mentindo. Todo mundo vai lhe fazer perguntas e o senhor responde aquilo que lhe foi perguntado. Vai um pouquinho mais para trás por causa da câmera. Hã? Um pouquinho mais para trás. Isso, aí tá bom. Aí tá bom. Interrogatório de Leopoldo Correia de Moura. Seu Leopoldo, o senhor é brasileiro? Hã? É brasileiro? Sou, graças a Deus. Tá. Seu estado civil é casado, solteiro? Mas faz 50 anos que somos casados. Tá, casado. Profissão, o que o senhor faz? Somos casados lá em Tenente Portela. Tá. O que o senhor faz? No que o senhor trabalha? Mas eu me criei na lavoura, batendo enxada e foi se roçando e derrubando de machado. Qual é seu endereço? A Rua Gonzaguinha, 425. Tá. Qual é o nome do seu pai e da sua mãe? O nome? É. José Correia de Moura. E a Jardim mãe? Rodrigues de Moura. Tá bom. A doutora aqui presente é defensora pública e ela que vai lhe acompanhar neste processo aqui, né? O senhor conversou com ela? Prosou, tá. Então eu vou lhe informar que o senhor tem o direito de ficar em silêncio e isso não vai lhe causar prejuízo, tá? Então o senhor trabalha na lavoura, o senhor trabalha ainda? Agora não estou trabalhando mais. Tá aposentado? Mas eu estou Tá. encostado, não estou aposentado, mas estou encostado. Tá bom. Eu chego no mercado do Tio Bardo, eu compro de tudo. Me compra um leite para mim, eu vou ali, eu Tá. compro. Seu Leopoldo, o senhor sabe ler ou escrever? Não sei. Nunca Meu pai estudou? não queria vender uma vaca para ensinar nós a estudar. Tá.
Tá bom, o senhor nunca foi no Os colégio. outros irmãos aprenderam por o mundo. Tá, então o senhor nunca foi no colégio. Não. Tá. Fui 6 meses, mas 6 meses, Não adianta nada. E o senhor já foi preso ou processado antes? depois que estou aposentado, graças a Deus, nunca. E antes de ser aposentado? Eu fui 2 vezes preso. Pelo quê? Matei um lá em Juti e matei outro lá em São Luís Gonzaga. Que beleza. E saí absolvido 7-0. Foi absolvido os dois? 7-0. Dos dois em Ivoti, em São Luís, o senhor foi absolvido? Mas aqui em Juti me pularam só em 8. Eu tinha, a minha faca era isso, assim, olhando dentro de descascar fumo. Então o doutor juiz me absolveu. Com 5 dias que eu desço de Juti, eu saí solto. Aqui, ó, presta atenção em mim, tá? A dona Elza, sua companheira, sua ex-companheira, né? Tá falando que o senhor, no dia 8 de maio de 2013, à 1h30 da tarde, que o senhor teria ameaçado ela com faca. É verdadeiro isso? Mas ela chegou e me jogou então um copo d'água quente na janela, apoiando os maconheiros. Tá, mas eu não quero saber o que ela fez, eu quero saber o que o senhor Tirando fez. isso, nós tomamos um chimarrão e prosemos, doutora. Tá bom. O senhor ameaçou ela com faca ou não ameaçou? Não ameacei nada, mas a gente com raiva eu puxei da faca para me dar no meu genro que estava ali com os outros fumando. Então o senhor ameaçou o seu genro. E depois eu saí, fiz a volta, os homens me chegaram aqui, eu fiz aqui, fui lá no pescador, estava lá sentado. Por que ela está dizendo que o senhor ameaçou ela? Não ameacei nada, ela que inventa. Por que de ela medo, inventa? De medo do Beto, ela inventa que o Beto. Ela me deu 10 partes aqui, 10 lá na delegacia. Quem é Beto? Por último, o promotor ali embaixo. E a delegada lá da mulher lá, disse, aeroporto, o senhor pode ir para casa, dentro da sua casinha lá, ninguém tira. Chegou aqui, no outro dia, o promotor me disse a mesma coisa. Eu estou quieto, ela precisa das coisas, eu vou ali no tio Bardo, compro tires. Seu Leopoldo. Só nós não tem uma, só temos só nós dois. Presta atenção aqui, ó. O senhor só fale aquilo que eu lhe perguntar, tá? Tá. Eu quero saber se o senhor ameaçou com ela com faca ou não. Eu não. Tá, quero saber se o senhor tem problema com bebida. Eu não tenho, eu tomo meu traguinho, mas não tenho problema. Toma traguinho? Todos os dias toma traguinho? Eu tenho meu litro lá, a hora que eu quero, eu tomo um trago de dentro da minha geladeira. Comprei tudo, minhas coisas dentro de casa. Ah, o senhor bebe todos os dias, então? Eu tomo meu traguinho. O que é tomar traguinho? O que é o traguinho? O traguinho é agarrar o litro, tomar um traguinho, guardo e saio. Ah, tá. O senhor toma um litro, pergunta guarda pro e Tadeu sai. Gentili, que trabalhei com ele, Tá, fazendo massa, fizemos não sei quantas Por que ela tá lhe acusando que o senhor ameaçou ela, então? Mas é por causa do Beto? Quem é Beto? O Beto andou atirando os outros 2 irmãos. O Zé largou ele na esquina para ir para Beto casa. é seu filho? São 4 filhos, homem e 4 mulheres. O Jorge e o Gilmar apiaram aqui e vinham sem camisa. O Beto com uma pistola, então, com o compadre Gentil, o compadre Miro, tem um estânico lá dentro do pátio. Uma bala de pistola, né, revólver? Seu Leopoldo, isso que a dona Elza falou não é verdade, então? Para mim, ela estava caducando da cabeça. Se eu ameacei ela com faca, é mentira dela. O senhor falou para o juiz que o senhor já matou 2? Tá, mas isso eu matei e saí absolvido 7-0. E a sua mulher Na legítima defesa. Não matei lá na lavoura. Eu estou carregando trigo e o cara chegou e arrancou um canseiro dos bois e veio e achou que eu não tinha nada. E eu estava com a minha faca por dentro da roupa. Aparei mesmo, fartou um centímetro para alcançar no coração. Durou 48 horas. E era meu cunhado ainda. Pois é, mas o senhor vê, o senhor agride o pessoal da sua família mesmo. Mas isso eu sei, eu tinha 16 anos, mas se eu estou te ajudando, como é que tu vai chegar e tirar um canseiro? Tem o sinal até hoje na minha cabeça, da paulada. Se eu não tenho a faca, ele tinha me matado. Como é que o senhor trata a sua esposa? Hã? Como é que o senhor trata a dona Elza? Como é que o senhor cuida dela? Mas o bom melhor, eu pergunto, tem aí o tio Bardo aí que ele não deixa mentir, eu compro fiado e ela não quer comprar. Ainda ontem não tem o feijão, digo, eu saí com meu filho mais velho, vamos cortar uma grama ali, digo, vai lá e pega, manda o senhor não bebe? O senhor não bebe? Ah, tem que beber, senão eu morro de sede. Tá bom, então. Seu Leopoldo, o Beto, ele é seu filho ou é seu cunhado? É filho, a senhora quer ver o que ele me fez, ó? Senta, seu Leopoldo, senta. Ó, aqui onde ele me deu um balaço, ó.
Nesse dia aqui, que a dona Elza disse que o senhor ameaçou ela no passado, na verdade o senhor estava brigando com o Beto? Brigar não. Porque a dona Elza disse que o senhor ameaçou ela nesse dia. O senhor disse que na verdade estava indo era contra o Beto. É isso? Mas o Beto não vale o que come. Olha, eu trabalhei naquele CEP com aquele colchão ali, doutor. De sole a sole. Ele só comia e não sei onde é que achava. Mas em maio do ano passado, tá? Esse dia aqui que a dona Elza disse que o senhor entrou na casa e ameaçou ela de faca, o que aconteceu? Mas eu não entrei dentro da casa dela. Não entrou? E o que houve aqui que o senhor disse que tinha? Eu com o Beto não quero ver ele no meio de quatro velhos e não quero enxergar ele. E quem é o seu genro? É o que Marco. Ela fala. E ele estava junto nesse dia? Agora, o Marco me chegou ontem, semana passada agora. Não, mas eu quero saber ano passado. Quando ano passado o Beto não estava lá, o Marco não estava lá em casa. Não tá. Então ela mentiu aqui, ela disse que o Marco não estava. Não nada, não estava, doutor. E me diz uma coisa, se o outro homicídio aí, tirando esse aí do seu cunhado, como é que foi? Que o outro que o senhor matou, como é que foi? Eu estava na lavoura, eu que estava dirigindo a junta de boi e arrastando, e a turma carregando os trigos no arrastão, falar em arrastão, é 2 paus assim, e assoalhado de tábua. Ele chegou errado, e naquele tempo eu tinha 16 anos. Também? Os dois o senhor matou quando o senhor tinha 16? Não, esse aqui eu já era casado. Como é que foi esse outro? Esse aqui de Buti, eu cheguei na porta, assim, do bar, de noite, tinha fechado meu cigarro. Disse, o que é que esse velho sujo quer aí? Daí eu disse para ele, o que é que vocês estão pensando, gringaiado? Não me avançarem 8, tem um sinal de taco até por aqui. Aí, legítima defesa, o senhor matou um. Não, daí eu não sei, eu puxei do bolso do casaco, aquela faquinha que eu tinha levado dos casqueiros, né? E eu já dei, fiz 2 corações num só. 2? Fiz 2 num só, não, né? Daí saí, dei depoimento em Ivuti, dei em Instância Velha, daí saímos para ir para o presídio, cruzaram na casa do doutor juiz, os inspetores. Mas o senhor anda com a faquinha sempre? Mas a faquinha eu perdi na hora, uma paulada, uma xerenguinha de taco, não vai igual. E foi absolvido também? Foi lá em Ivuti. Tá. Então tá. É calmo, bonzinho. Não, eu matei um ali, matei o outro lado. Tudo na família. Bebê também, ele toma um traguinho só de vez em quando. Não, um traguinho, todo dia que eu tenho na geladeira lá. Esse telefone depois, vem de novo. Quem é, mano? Pelo amor de Deus, deixa eu ver. Já está encerrando o programa. Atende esse aí. Se ele vai pagar o. Final, diga seu nome. Vamos ver. Quem é que está falando? Deixa eu ver. E negado, você é mais experiente do que eu. Eu fiquei com a mulher ontem, transei sem preservativo. Outra vez? Seguinte, veio 2. Aí eu tomei uma e ela tem que tomar outra, para ter menino? Vai pra lá com a tua história. Tira esse rapaz daí. Não. Tira esse rapaz. Tá aí, viu? Tá parecendo que aqui a casa mais Joana, eu tô trabalhando aqui, eu pensei que era uma notícia, bom Deus me livre. Agora são 12h e 39 minutos. Eu quero agradecer o seu carinho e muito obrigado. Não, rapaz, esse cara fica ligando, não, eu não sei o que ele queria falar. O que ele quer? Quer aparecer, meu filho? E muito obrigado pelo carinho. Até o próximo programa. Meu abraço. Tchau, gente. Rede Gama.